Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, Espírito Santo, iluminai-nos. Amém. Vamos então pegar agora o texto do Manual de Fundamental de Fernandes, na página 222, que fala da divisão dos pecados. E assim vamos construindo o nosso curso desde o fundamento. E ele diz: os manuais apresentam muitas, eis as divisões mais importantes. Em razão da pessoa a quem o pecado ofende e causa dano. Contra Deus, quando se ofende diretamente a Deus. Por exemplo, a blasfêmia. Contra o próximo, se lesar o bem do outro. Por exemplo, a calúnia. Contra si mesmo aquele que se opõe ao próprio bem, a luxúria, por exemplo, e contra o convívio social, é o pecado contra a justiça e o convívio social, por exemplo, o delito ecológico. Relativamente ao estado de consciência que peca, 2. Estado de consciência. Pode ser pecado atual, é o próprio ato pecaminoso cometido. Pecado habitual, é o estado permanente de culpabilidade originado pela repetição dos pecados atuais. Pecado material é o fato mal em si mesmo, prescindindo da sua voluntariedade, mas não é considerado moralmente pecado porque falta a voluntariedade ou porque não existe um conhecimento de que essa ação infringe uma doutrina. Pecado formal é a transgressão consciente e livre da lei. É o verdadeiro pecado. Pecado interno é o que se consuma no coração. São considerados como pecados internos os maus pensamentos ou complacência amorosa, o mau desejo e o gozo pecaminoso. 2 pontos. O mau pensamento ou complacência amorosa é o deleite na representação imaginária de um ato pecaminoso, como se estivesse a realizar, mas sem ânimo de o realizar. Mau desejo é a apetência deliberada de uma coisa má. Acrescenta ao pecado anterior o desejo de o realizar ou de levar à prática. Gozo pecaminoso é a complacência de uma ação pecaminosa antes realizada por si ou por outro. É parecido ao primeiro, mas retém o pensamento num fato realizado, procurando revivê-lo pela recordação para obter o prazer ou comprazer-se no mal, o que leva a uma maior facilidade para recair. Quem se compraz na sua culpa será castigado. O livro do Siracida 19:5. Os pecados internos, lá no final da 223, se não são combatidos com energia, debilitam todas as forças do homem e não raramente angustiam mais a pessoa humana e, em alguns casos, são mais perigosos que os que se manifestam externamente. O perigo provém de que se cometam com mais facilidade. Ninguém os nota e não requerem realizar um ato externo, o que pode levar a não os combater e habituar-se a eles. Aqui se origina com muita frequência uma deformação da consciência. Este tipo de pecados é importante em todas as épocas da vida, mas de um modo especial na juventude. Se os jovens não são ensinados a lutar nesse campo, acabam por se perder. Sim, porque o pecado interno faz com que a gente crie muitas fantasias e faz com que nós nos desviemos da realidade e, consequentemente, de Deus. Pecado externo, o que é cometido com obras ou palavras expressas. Ponto 3.
em razão da sua gravidade. Pecado mortal é a transgressão voluntária da lei de Deus em matéria grave, com advertência plena e consentimento perfeito. Pecado venial é a desobediência voluntária à lei de Deus, com matéria leve ou em matéria grave, mas sem plena advertência ou sem consentimento perfeito. O magistério rejeitou a teoria que a este duplo tipo de pecados pretendia acrescentar uma classificação tripla, venial, grave e mortal, que no sentido falaria de pecado grave, mas não mortal. O magistério ensina que todo pecado grave é também mortal. E o Catecismo da Igreja Católica então diz, página 225, os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade. A distinção entre pecado mortal e venial, já perceptível na Escritura, 1 de João 5, 16, 17, impôs-se na tradição da Igreja. A experiência dos homens corrobora-a. Quanto à diferença entre pecado mortal e venial, o Catecismo especifica-os nos seguintes termos. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz um afeto desordenado aos bens criados, impede o progresso da pessoa no exercício das virtudes e na prática do bem moral, e merece penas temporais. O pecado venial deliberado e não seguido de arrependimento dispõe, pouco a pouco, para cometer o pecado mortal. No entanto, o pecado venial não quebra aliança com Deus e é humanamente irreparável com a graça de Deus. Não priva da graça, da amizade com Deus, da caridade, nem, portanto, da bem-aventurança eterna. Em razão do autor. Isso tudo, depois eu espero que, na segunda parte do curso, quando a gente for avalizar, sintetizar um pouco tudo, nós voltemos a falar de tudo isso, sistematizando mais para a prática. Em razão do autor original, é o pecado cometido por Adão e Eva nos começos da humanidade. Também se chama assim a ferida na natureza que deixou nos homens esse pecado. Pecado pessoal, o que comete cada homem singular. Social, o que é cometido contra o convívio e as estruturas que regem a vida social. Em razão do modo de comissão, é a ação positiva contra um preceito determinado, de omissão, quando se omite uma ação que devia levar-se a cabo. Em razão da atenção prestada, deliberado, o que é cometido com total advertência e consentimento pleno, semi-deliberado, o que é levado a cabo com advertência ou consentimento não plenos. Número 7, na página 226. Em razão da causa que o motiva, de ignorância, se faz com desconhecimento inculpável, de fragilidade, se provém de uma paixão que exerce sobre o indivíduo certa escravidão, de malícia, se é levada a cabo de uma forma deliberada e com desprezo da norma. Em razão da sua especial gravidade da desordem que comporta, por exemplo, capital, se é cabeça e origem de outros, por exemplo, a avareza, que brada aos céus, perturba seriamente a ordem social, por exemplo, reter o ordenado do trabalhador. Contra o Espírito Santo, se despreza formalmente os dons sobrenaturais, atribuir o bem que se faz por Deus a uma origem mal, por exemplo, ao demônio. Não se pode concluir esta seção senão mencionando os graves danos que derivam do pecado. O Catecismo da Igreja Católica enumera as seguintes. Página 227, 1869. Assim, o pecado torna os homens cúmplices uns de outros,
faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados provocam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas de pecado são expressão e efeito dos pecados pessoais e induzem as suas vítimas a que, por sua vez, cometam o mal. Constitui, em sentido analógico, um pecado social. Valorização. Isso aqui é muito interessante, porque depois, como eu disse, eu vou deixar para tratar desses temas, pegando depois alguns documentos, sobretudo a reconciliação e penitência. O pecado social é analógico, porque é a cumplicidade dos homens que cria uma estrutura social de pecado. Valorização dos pecados, página 227 ao final. Como estudar, não? Vamos ver. Aqui, o pecado é em si mesmo um mal, mas é preciso estabelecer um critério que avalie a gravidade dos diferentes pecados. Para isso é necessário ter presente os seguintes critérios. Para que exista um pecado grave ou mortal, é necessário que se verifiquem conjuntamente 3 condições. Vamos lá, que é importante, hein? Isso aqui é sempre recapitular. 228. Para que exista um pecado grave ou mortal, é necessário que se verifiquem conjuntamente 3 condições. A primeira, matéria grave. Nem sempre é fácil determiná-la. Se se deixa de cumprir uma norma, a gravidade é dada pelo testemunho explícito da Sagrada Escritura ou do Magistério, e também pelo conteúdo expresso da lei, se viola a substantividade do que foi preceituado, etc. Advertência plena requer o reconhecimento do que se está a atuar mal em matéria grave, isto é, não é necessário advertir explicitamente que se incorre num pecado de determinada espécie. Basta saber que se está a atuar mal em matéria grave. Sabendo que a matéria é grave, sobretudo, a partir dos 10 mandamentos e do Sermão da Montanha. Consentimento perfeito. O pecado é um ato livre e, como tal, querido e aceite pelo indivíduo. Não há pecado mortal por surpresa. É comum distinguir-se a gravidade entre os diversos pecados mortais, de acordo com o seguinte critério. Número 2, primeiro ponto, na página 228 ao fim. Ex toto genere suo, se é sempre grave e se, em razão da matéria, comporta sempre uma grave desordem contra a lei de Deus. Não existe parvidade de matéria. Por exemplo, a blasfêmia, o ódio a Deus, o adultério e etc. Ex genere suo são pecados de que, pela sua matéria, implicam uma desordem grave, mas admitem parvidade de matéria. Por exemplo, roubar ou injuriar são pecados graves em si, mas admitem uma matéria imperfeita que não quebra aliança com Deus. Por exemplo, subtrair uma pequena quantidade ou lesar levemente a honra do próximo. Por isso, são faltas veniais. Porque, por exemplo, o roubo foi de uma quantia pequena, pequeníssima, ínfima, e um xingo não chegou a ser uma calúnia. Como é lógico, trata-se da gravidade em razão da matéria, embora possa ser venial por imperfeição do ato. Ponto 3. Para que se cometa um pecado leve ou venial, exigem-se 3 requisitos mínimos. Se faltar algum dos 3, não há pecado. Matéria leve. Deduz-se do triplo critério assinalado para o pecado mortal, acima apontado. Se necessariamente a matéria não é grave porque não está testemunhado na Escritura que isso seja uma matéria grave.
se viola a lei, por exemplo, diretamente, explicitamente. Precisa de certa advertência, a suficiente para se poder falar do ato humano, algum conhecimento, requer-se certa intervenção da vontade. Uma matéria leve, número 4, pode dar lugar a um pecado grave, em alguns casos. Por exemplo, pelo fim. Um fim gravemente mau pode tornar essa ação gravemente má. Por exemplo, uma injúria leve para provocar uma blasfêmia. A injúria é leve, mas ela provoca, por quê? Um fim mau pode tornar essa ação grave. Com a finalidade de blasfemar, eu faço uma injúria leve. Por desprezo para com a lei, página 230, que só obriga levemente, porque injúria o autor dessa lei. Ou seja, despreza-se a lei, mesmo não descumprindo-a. Por escândalo, uma ação em si leve pode produzir um grave escândalo. Por ser ocasião de pecado grave, colocar-se em perigo iminente de pecar. Isso. Por acumulação de matéria, nos pecados que admitam, quando se tem a intenção de cometer um furto grave por meio de pequenas subtrações. Tipo assim, vou roubando aos poucos, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Mas uma série de pecados veniais por si mesmos não pode constituir um pecado grave, exatamente, mas pode levar a pessoa, se for por acumulação de matéria. Um pecado grave, segundo a matéria, pode ser subjetivamente leve por dois motivos: imperfeição do ato, quando falta advertência ou consentimento devidos. Parvidade da matéria, se não se despreza essencialmente o preceituado. Na especificação dos pecados, número 6 da 230, é necessário ter presente a distinção segundo a espécie e segundo o número. Distinção específica. É a distinção que é possível fazer entre atos moralmente maus, porque se referem a diferentes objetos, ou porque vão contra diversas virtudes, ou desprezam diferentes preceitos. Por exemplo, um só ato pode lesar dois âmbitos morais distintos. É preciso registrar que nisto se exagerou. Trata-se de um formalismo já bastante superado. Contudo, quando se verifica o caso, trata-se de um pecado mais grave na medida em que lesou várias virtudes. No entanto, para alguns casos é possível formular dois princípios morais. Vamos lá. Página 231, sétima linha. Um só ato pode contribuir diversos pecados, porque comete falta contra virtudes diferentes, ou quebra vários preceitos simultaneamente. O adultério, por exemplo, é um pecado contra a castidade e contra a justiça. Quer dizer, é um pecado especialmente grave. Por que é um pecado? De injustiça? Porque não se respeita a aliança matrimonial assumida no dia do casamento. Em razão do objeto, são cometidos vários pecados numericamente diversos, mesmo sobre uma única decisão da liberalidade, todas as vezes que se decide a execução do mesmo ato, como é precisado no ponto seguinte. Então vamos lá. Abaixo, número 231, temos o primeiro, a distinção numérica. Refere-se ao número concreto de atos que é possível fazer contra uma virtude ou incumprimento do preceituado pela lei. Também se pode formular dois princípios. Para que se possa falar de vários pecados, exige-se que trate de atos humanos distintos e, em geral, que medeie entre eles certo espaço de tempo.
trata-se de atos moralmente interrompidos. Como um só ato, podem ser cometidos, por exemplo, um atentado terrorista que mata várias pessoas, comete tantos assassinatos quantas as pessoas falecidas. Para a validade da confissão sacramental, exigem que sejam confessados todos os pecados mortais, segundo a espécie e segundo o número. Aqui está muito bem nessas páginas a divisão do pecado, né? Que nós fizemos aqui hoje, da divisão da 222, mas eu não quero que ninguém fique louco aqui, fique analisando isso e falar, pequei assim, assado. Não, fica tranquilo. Veja no conjunto da obra e procure entender. E depois no guia de estudo, eu quero que vocês possam sistematizar isso. O importante é ter uma visão de conjunto, né? E depois nós vamos tratar mais disso para frente. Vocês também saibam que para sermos bons confessores, precisamos também fazer sempre, aprender desde no começo da nossa vida, fazer atos preparatórios para a confissão e também para viver na presença de Deus, no sentido de fazer exames de consciência, analisar a si mesmo, se conhecer, através da oração, sobretudo. A opção fundamental e os atos concretos. Então, aqui nós vamos finalizar esse tema, procurando que vocês possam, de boa, ler esses pontos aqui e entender. Isso que mais gosto. É normal que quando se avalia a atividade moral da pessoa, nós estamos na página 232, a opção fundamental e os atos concretos. É normal que quando se avalia a atividade moral da pessoa, se recorra à sua disposição habitual e aos atos concretos que se realizam nas diversas circunstâncias em que se atua. A moral sempre valorizou de modo diverso o ato singular cometido, relativamente à disposição habitual do sujeito, advertência e liberdade. Por exemplo, quando há dúvida sobre se determinado ato é ou não pecado, usa-se o seguinte critério: se o indivíduo não costuma pecar nessa matéria, julgava-se que aquela ação singular não se devia considerar como pecado. Pelo contrário, se o sujeito cometia habitualmente aquela falta, devia deduzir-se que a ação concreta de que se duvidava se era ou não um pecado também seria pecado. Nesses casos, valorizava-se a integridade do ato, porquanto se julgava se tinha sido executado com a advertência e o consentimento devidos. Ninguém duvida que esse critério é de grande utilidade para a pastoral e para o critério pessoal. Então, aqui está, não é? Se o sujeito comete sempre esse pecado habitualmente, aquela falta devia deduzir-se que a ação concreta do que se duvidava, se era ou não pecado, também seria pecado. Porque se valorizava a integridade do ato, se tinha feito com advertência e consentimento devidos. Página 233. Ora bem, a consideração personalista da moral cristã, que é tão importante e que tanto enriqueceu o estudo da teologia moral, é importante. Levou alguns moralistas, porém, a afirmar que para se poder imputar um pecado grave, portanto mortal, a pessoa devia optar claramente por ele, e isso em virtude de uma decisão fixa, constante e, na medida do possível, definitiva. É o que vem sendo designado como opção fundamental. Então aqui está. O que é a opção fundamental? É a consideração personalista da moral que diz que, para dizer que um pecado é grave, a pessoa deve optar por ele de modo claro,
com decisão fixa, constante e, na medida do possível, definitiva. Porém, presta atenção agora no parágrafo seguinte. A teoria da opção fundamental, em alguns autores, tem duas insuficiências. Pronto. Primeiro, exceder-se de descrevê-la como algo que a pessoa faz habitualmente no seu comportamento moral. E a segunda, uma vez formulada a dita eleição radical, considerar que todos os atos singulares deviam medir-se unicamente à luz daquela opção. Quer dizer, duas insuficiências. Primeiro, exceder-se e descrevê-la como algo que a pessoa faz habitualmente no seu comportamento moral, formulando como uma opção eleição radical. Na segunda, optando como uma vez formulada a dita eleição, considerar que todos os atos singulares dela deveriam medir-se unicamente à luz daquela opção. Qual é a resposta da Igreja? Olha lá. A doutrina moral correta sobre a questão é a seguinte. Primeiro, em primeiro lugar, é necessário procurar que os cristãos façam uma opção fundamental por Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, deve admitir-se a eticidade de cada um dos atos, dado que é possível que alguém opte por Cristo e, contudo, por vezes, cometa o mal. Com esse duplo critério, concede-se um valor à eleição fundamental por um tipo de vida, de acordo com o Evangelho, e, ao mesmo tempo, reconhece-se que a pessoa se conduz moralmente em todos e cada um dos seus atos singulares. Vamos lá. Com esse duplo critério, concede-se um valor à eleição fundamental por um tipo de vida de acordo com o Evangelho, e, ao mesmo tempo, reconhece que a pessoa se conduz moralmente em todos e cada um dos seus atos singulares. É este o ensinamento do magistério sobre o assunto. E aqui tem esse documento Persone Humani que diz, sem dúvida, que a opção fundamental é que define em última instância a condição moral da pessoa. Vai lá, tá ótimo. Mas uma opção fundamental pode ser totalmente modificada por atos particulares, sobretudo quando estiverem sido preparados, como acontece facilmente com atos anteriores mais superficiais. E, em todo caso, não é verdade que atos singulares não sejam suficientes para constituir um pecado mortal. Ou seja, um pecado grave contra a castidade, matéria gravíssima, grave, sim, modifica uma opção fundamental. Cuidado, dizer a pessoa optou por Jesus Cristo e ela caiu esse pecado, foi um pecado de fraqueza, mas e nem é pecado mortal. É grave, a matéria é grave, não. Outros elementos aqui são importantes. Não é a mesma coisa que uma simples, me perdoe, nós vamos depois trabalhar uma masturbação em estado emocional afetado. Vou deixar um exemplo disso da masturbação, para vocês estudarem, fazer uma pesquisa, do que um ato de fornicação ou de adultério várias vezes repetido. Deforma, sim, a opção fundamental. Tá bom? Vamos lá. Partindo desse pressuposto, vamos agora, então, 234. Aqui não é para criticar, é para manifestar a insuficiência, tá bom? E da dita opção fundamental por si mesma. Não que ela não tenha o seu valor. Até para a gente aprender a ter misericórdia e ajudar-se para levantar e levantar os outros. Para que ele possa retomar a opção por Cristo, sendo que Cristo nos escolheu antes de mais nada. Tá bom? Então vamos lá. Princípios morais, 234 em diante. Vem comigo. É evidente que o pecado tem por si mesmo uma relevância especial na vida moral de toda e qualquer pessoa,
Daqui que a sua influência na atuação do homem deve ser regulada eticamente. A este respeito, poder-se-iam formular os seguintes princípios. Ponto 1. A raiz de todos os pecados está no coração do homem. As suas espécies e gravidades aferem-se principalmente pelo objeto. Consequentemente, para o valorizar, tem de se ter em conta o coração e a objetividade do ato que se comete ou omite. O pecado material não é propriamente pecado, por isso, não é objeto de arrependimento nem de perdão. Só o pecado formal é considerado falta moral. Ponto 3. Os pecados internos normalmente têm a mesma gravidade e pertencem à mesma espécie que os pecados que são executados exteriormente, embora o fato externo acrescente a confirmação de uma vontade mais decidida no mal e muitas vezes ocasione danos ao próximo. 4. Os pecados de omissão são da mesma espécie teológica que os pecados de comissão. Habitualmente têm a mesma gravidade de que estes. Só as circunstâncias que motivam a omissão podem influir na qualificação teológica dos mesmos. Colocar-se voluntariamente em ocasião próxima de pecar gravemente, sem causa grave proporcionada, constitui em si mesmo pecado. 6. Se forem tomadas as devidas cautelas para evitar o pecado, é lícito pôr em ocasião próxima de pecar gravemente, desde que exista uma causa grave e proporcionada. Quando existe apenas uma ocasião remota de pecar, devem-se tomar as preocupações devidas. 7. Estou cansado. Quando existir apenas uma ocasião remota de pecar, devem tomar-se as preocupações devidas, mas pode-se atuar sem cometer pecado algum. O pecado habitual, originado num vício contraído, pode diminuir a gravidade de um ato singular, mas a obrigação grave de lutar por eliminar esse mau hábito adquirido. Não obstante, o pecado reiterado por si mesmo não diminui a culpabilidade. 9. Em certas ocasiões, o pecado habitual pressupõe uma gravidade peculiar nos atos particulares, devido à malícia que lhes acrescente a atitude constante de desprezo do ato pecaminoso. 10. Quando se trata de atos moralmente interrompidos, cometem-se diversos pecados, dado que se trata de atos humanos distintos. Para a integridade da confissão, é preciso ter em conta a distinção específica e numérica dos pecados. 12. É pecado sentir tristeza deliberada por ter deixado passar uma ocasião de pecado que se apresentou sem a ter aproveitado. 13. Cometer o pecado é uma decisão da liberdade, daqui deva aplicar-se o sábio princípio psicológico: sentir não é consentir. Este princípio tem aplicação no amplo campo dos pecados internos e com referência a todas as paixões humanas, e não só a sexualidade. Uma coisa é sentir, desejar um desejo de vingança, e outro é ficar morosamente complacência deste desejo até efetuá-lo. Valorizar os pecados internos, evitá-los, cuidar a bondade nos juízos e a pureza do coração são um meio excelente para evitar o pecado e para a formação da consciência. O pecado reiterado na mesma matéria leva,
a aquisição do vício oposto à virtude e é o caminho da corrupção moral da pessoa. O homem está sujeito continuamente à tentação. As tentações em si mesmas não são más, nem constituem o pecado, mas inclinam para ele. Por isso, é preciso vencer as tentações, para o que é necessário recorrer à ajuda dos sacramentos e à oração, como se diz nas petições do Pai Nosso. E não nos deixeis em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Meus irmãos, aqui é muito importante essa leitura que nós fizemos da segunda parte. Espero que vocês agora terão ainda um tempo que se refere à aula de hoje. Eu gravei uma parte, fazer alguns exercícios para que conta para a nota final, sem dúvida, para a nota parcial e final desse tema, tendo em vista depois a nossa preparação quase próxima para alguns para serem confessores, tá bom? Então aqui muita paciência, mas muito estudo para não perdermos o essencial dessa análise, tá bom? Então fiquem bem, fiquem com Deus, que Deus os guarde e os proteja e Nossa Senhora cuide de vocês. Vale a pena estudar com muito amor no coração. Paz e bem.